Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se a vossa justiça não for além da dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado em juízo. Pois eu digo-vos que todo aquele que se irar contra o seu irmão será condenado em juízo. Mais ainda, quem disser a seu irmão, raca, será condenado em conselho. E quem lhe chamar de louco será condenado ao fogo da guiena. Portanto, se estás para fazer a tua oferta diante do altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois virás e farás a tua oferta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Se há um tema no qual habitualmente nos enganamos, um tema no qual com muita facilidade erramos no cálculo, é aquele que diz respeito ao amor de Deus. Todo mundo pensa que ama muito a Deus. Todos pensamos que amamos muito a Deus. Mas o Senhor deixou-nos como que um instrumento para não errar nesta que é a questão mais importante da nossa vida. Viemos ao mundo para amar a Deus. E amando a Deus, salvar as nossas almas. Não podemos errar nessa que é a questão mais importante e que decide a nossa existência. Nós viemos, como aprendemos no catecismo, para amar, para conhecer, amar e servir o Senhor e depois salvar nossas almas. Então o tema do amor de Deus não é um tema secundário. Ele é de extrema prioridade e não se pode cometer erros. E nós habitualmente estamos errados quanto ao amor de Deus, porque imaginamos que amamos muito a Deus. E para não errar, voltamos hoje, como em outras ocasiões, o Evangelho volta a nos colocar diante daquela realidade que nos indica de modo claro, sem sombra de dúvida, se amamos ou não a Deus. Essa realidade é o próximo, as pessoas que nos cercam, que vivem conosco, que habitam na mesma casa, que trabalham no mesmo ambiente, que partilham conosco uma série de situações e coisas. Eles são, esta gente toda, nos presta um grande serviço de evitar que nos enganemos quanto à questão mais importante: se amamos ou não a Deus e em que grau está o nosso alegado amor a Deus, nosso Senhor. Nós somos criaturas frágeis. E é impossível manter a concórdia e a harmonia por muito tempo nos diversos ambientes nos quais nos encontramos, se não soubermos, se não tivermos uma capacidade grande, não pequena, grande, de nos compadecer dos defeitos alheios. Quanto eu amo a Deus, quanto eu amo a Deus, quanto eu sou capaz de me compadecer dos defeitos alheios. Aqueles que convivendo com pessoas, sejam elas quem forem, não importa, se de dentro de casa ou se do lado de fora de casa, vão aqui e ali, torcendo o nariz
e fazendo cara de nojo para as misérias alheias, podem ter certeza, vão muito enganadas quanto ao amor que tem a Deus e quanto à autenticidade da devoção a Deus e às coisas do céu, as realidades celestes. Amamos a Deus, e o amor de Deus é ouro, é puro, é autêntico, é genuíno. Quando temos compaixão dos defeitos alheios. Se não sabemos ser misericordiosos com quem se não sabemos ser misericordiosos com quem nos causa dissabores, se não sabemos suportar humildemente qualquer ofensa, então precisamos parar para refletir. Precisamos parar para rever a nossa vida espiritual. Porque é isto que conta. E depois, olhe, prestem minha atenção, aquele que para viver em perfeita harmonia com os outros, pretendesse nunca ter que suportar nenhum aborrecimento, e nós somos assim, infelizmente. Nós exigimos que as pessoas não nos causem aborrecimentos, e elas causam. Elas causam. Aquele que para viver em perfeita harmonia com os outros, pretendesse nunca ter de suportar nenhum aborrecimento, nenhum desgosto, não ser nunca contrariado ou incomodado, bem pouca experiência teria da realidade da vida, e esqueceria que não somos puros espíritos, não somos anjos, mas espíritos limitados por um corpo frágil, por esta realidade material marcada pela morte, cuja figura é a do vaso de barro. Imaginem os senhores uma carroça cheia de vasos de barro, de potes de barro, cheia, e que atravessa uma estrada de terra toda esburacada. É a figura que Santo Agostinho usa para ilustrar como é a nossa convivência aqui na Terra. O que aconteceria com os vasos de barro, os potes de barro, colocados numa carroça que atravessa uma estrada toda esburacada? Um vaso machuca o outro. Um vaso prejudica o outro. Não tem como. Não tem como. E preste atenção. Olha aqui. Muita gente tem queixa do senhor e da senhora e não tem razão de ter queixa. Não tem razão de ter queixa. Tem por orgulho, por inveja. Mas muita gente tem queixa de nós e tem com razão. E tem com razão. Muita gente tem queixa do Senhor, muita gente tem queixa da Senhora e tem com razão. A nossa limitação humana, e nós somos todos limitados, só nossa presença aqui, o sacramento que estamos celebrando, é prova disso. Por que estamos aqui? Por causa da nossa incomensurável limitação. Se fôssemos ilimitados e perfeitos, não haveria nenhuma necessidade do sacramento da Eucaristia. Nosso Senhor deixou o sacramento do seu corpo e do seu sangue por causa da nossa universal miséria. A nossa limitação produz em nós mentalidades, gostos, interesses diferentes uns dos outros.
pelo que nem sempre nos entendemos e por vezes mesmo sem querer e sem sombra de má intenção, cada um age em sentido oposto ao outro. E aqui a pior limitação vai ser a da estreiteza de algo. Sabemos que somos limitados, temos provas incontáveis e inumeráveis da nossa limitação e da limitação alheia, e insistimos em manter estreitas as fronteiras da alma e do coração. Insistimos em manter estreitas as fronteiras da alma e do coração, mesmo sabendo que somos limitados e que os outros também o são, porque aqui vai o remédio também, segundo Santo Agostinho. Se a limitação da nossa natureza nos é motivo de recíprocas amarguras, dilatem-se as dimensões da caridade, ou seja, dilatemos o coração com uma caridade maior, para nos sabermos compadecer e compreender mutuamente. Além disso, exercitemo-nos mais na humildade para vencermos os ressentimentos do amor próprio. Como diz o salmista no Salmo 118, verso 32: correrei pelo caminho dos vossos mandamentos, porque sois vós que dilatais o meu coração. E o apóstolo São Paulo lembra: a caridade de Deus, a caridade divina, foi derramada em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor ao próximo não é obra meramente humana, é obra divina. E o que não podemos por nós mesmos, e por nós mesmos podemos muito pouco, por nós mesmos o que temos para oferecer é uma espécie de caridade ou de amor que se vale das vantagens que o outro pode oferecer. O que é a caridade natural? É esta, que é acesa, que acorda, que desperta diante das vantagens que o outro tem para oferecer. Esta caridade que ama apesar e para além dos defeitos alheios, não é obra da carne, não está na nossa natureza, é obra do Espírito Santo, deste que foi derramado em nossos corações. Então Deus aqui, nesta missa que celebra o 5º domingo depois do Pentecostes, não nos cobra outra coisa a não ser exatamente isso, a resposta que damos ao Espírito recebido no Santo Batismo, o Espírito Santo que nos foi dado no Santo Batismo. Guardemos bem estas coisas, senhores e senhoras, porque não nos serão pedidas contas de quantos livros lemos, nem dos cursos que fizemos. Mas se amamos a Deus e ao próximo, e só sabemos que amamos a Deus, e aqui eu disse aos senhores, a régua para medir o amor divino numa alma vem da caridade para com o próximo. Eu sei que amo a Deus quando amo o próximo. Eu sei que amo a Deus quando compreendo que o meu próximo é um conjunto, a somatória de um sem número de imperfeições, como as que eu carrego e tenho também. Por isso, muita atenção, e aqui vai uma orientação importante, muita atenção
com aquilo, com o tipo de pensamento que nutrimos com relação aos outros. Toda palavra violenta, todo juízo, toda acusação, toda violência contra o próximo, todo desprezo contra ele, foi em primeiro lugar uma ideia, um sentimento. Algo que ficou fermentando na alma. E um alimento que fica mergulhado no ácido, no vinagre. Quanto mais tempo fica, mais ácido é, mais azedo se torna. Certas reações que tivemos e que temos mostram que há muito tempo nutrimos e guardamos na alma ressentimentos. Juízos temerários. Por isso suportamos mal o próximo, o desprezamos, o evitamos. E, no entanto, aquele que evitamos, aquele que julgamos, aquele que desprezamos, é alguém que Deus ama. Aqui há um problema, porque como é que eu, de onde tiro, de onde me vem a ideia de que posso desprezar alguém que Deus ama? Alguém que Deus ama. Por isso não basta evitar a ofensa externa, tudo aquilo que aparece depois na boca e nas mãos, do ponto de vista do trato com o próximo, foi antes algo cultivado na alma, e às vezes por longo tempo. Não basta evitar a ofensa externa, é preciso reprimir o ressentimento interior. Porque nós podemos esconder do próximo o que de fato pensamos a respeito dele, mas não é possível fazer isso com relação a Deus. A Deus não podemos enganar. Podemos até simular uma espécie de amizade, de coleguismo falso, mas a Deus não podemos enganar. E quando a Escritura Sagrada, quando os textos dos apóstolos tratam desse tema, o São Paulo vai dizer que devemos nos amar com amor entranhado, que vem das entranhas, que vem de dentro da alma. E assim como o vinho só pode vir das uvas e não de outros frutos, também a caridade só pode vir das entranhas, aquelas que estão informadas pela graça e pela ação do Espírito Santo, das profundezas da própria alma. Não nos esqueçamos disso, porque vejam bem, são as nossas ações e reações quanto ao trato com o próximo que nos dão a ciência do grau de amor que temos a Deus. O trato com o próximo cheio de defeitos, com aquele próximo praticamente intratável, é daí que tiramos a noção do grau de amor de Deus que conseguimos ascender. Em que grau do amor de Deus estamos? Então, muita atenção, meus senhores e minhas senhoras. Nós ouvimos, os senhores ouviram aí, Jesus disse, quanto ao que o padre está tratando,
foi o próprio Jesus que disse: se você vier fazer a tua oferta, vier para o culto, para a liturgia, e lembrar que o teu irmão lá fora tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta diante do altar e vai lá se reconciliar com o teu irmão. Depois volta e faz a tua oferta. Os senhores pensam mesmo que a devoção, a liturgia é a coisa mais importante? Estas coisas não podem estar desconectadas e desligadas umas das outras, sob a pena de nos tornarmos os fariseus da época. Sob pena de ocuparmos agora, de reeditarmos o farisaísmo antigo. Então tenhamos estas disposições, filhos, porque enquanto vivermos, bem cabe aqui a figura de Santo Agostinho. Enquanto estivermos obrigados a conviver com as pessoas, não estaremos em melhores condições do que aquela dos vasos colocados numa carroça, potes de barro colocados numa carroça, que atravessa uma estrada esburacada. Praticamente é impossível que um vaso não prejudique o outro, que um pote não prejudique o outro. Bem pouca noção da realidade tem aquele que exige dos outros o que não oferece e o que não é. Quem daqui pode exigir perfeição dos outros? Quem daqui pode exigir uma retidão imaculada dos outros? Todos somos cheios de defeitos. Todos estamos todos limitados por diversos motivos e por várias razões. E aqui então nos é dada a chance de imitar Deus no seu principal atributo, que é a misericórdia. Sede misericordiosos, como vosso Pai Celeste é misericordioso. E a misericórdia é aquele amor que se debruça e ama apesar da miséria. E a misericórdia é aquele amor que se debruça e que ama apesar da miséria. E entre nós é impossível amar sem esse tipo de amor. Não há perfeitos entre nós. Estamos limitados por uma série de razões. E assim como nos apraz muito que os outros nos compreendam, que os outros nos aceitem, que os outros nos ajudem, quando se trata da nossa própria limitação, tomemos a fronteira dessa obra, desse apostolado, e mostremos que para nós não é difícil nos antecipar na obra virtuosa de compreender e estender a mão também àqueles que aparentemente não merecem que se faça qualquer coisa por eles. E assim então teremos aquilo, não é, que recomenda Santo Agostinho, a alma alargada. Se a alma estiver alargada, não é? Aí haverá mais espaço para o amor de Deus. O amor de Deus que torna fácil o difícil e possível o impossível. O amor de Deus que torna fácil o difícil e possível o impossível. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.